Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta terça-feira, dia após feriado dos Estados Unidos. Tivemos um feriadão. Ontem não funcionaram as bolsas americanas, nem de Chicago, nem de Nova York. Hoje o mercado retomando a normalidade e nós vamos começar aqui exatamente comentando o comportamento das bolsas nesta terça-feira. Mas antes de mais nada, conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. O dólar fechou o dia em alta hoje, 0,6%, R$ 5,56 a cotação da moeda americana. Índice Bovespa, o mercado de ações da B3, com alta também, alta leve de 0,2% no fechamento dos negócios do dia. Lá fora, destaque para a Bolsa de Nova York, o índice Dow Jones caindo bastante, 1,5%. Dólar Index fechou mais firme, bastante firme, alta de 0,6%, indicador que mede o valor da moeda americana na comparação com outras moedas fortes. E o principal destaque do dia, que eu diria, seria no mercado de energia. O petróleo deu uma disparada hoje, subiu 1,8%, petróleo tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui, fechando na casa dos $88 o barril, maior preço em quase 8 anos. Desde 2014, que não se tinha um preço nesse patamar para o petróleo. $88 o barril, o petróleo tipo Brent, negociado em Londres. Portanto, é bom ficar de olho que isso pode ter impactos aqui nos nossos combustíveis aqui dentro também, na medida que a Petrobras acompanha o mercado internacional a partir de um certo momento. Mercado aquecido, basicamente por boa demanda, ao mesmo tempo que a oferta de petróleo continua crescendo a passo de tartaruga, dosada pelos países da OPEP, e, portanto, há um desencontro aqui entre oferta e demanda que está provocando esse aumento recente dos preços do combustível no mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas, vamos lá, Bolsa de Chicago. Chicago com a soja caindo hoje, previsão de chuvas na Argentina, parte do Brasil também. Isso deu uma aliviada aqui nas tensões em relação à oferta sul-americana, embora eu diria que a situação segue bastante crítica, particularmente aqui no sul do Brasil. Não chove o suficiente no Rio Grande do Sul, no estado de calamidade pública. Muito complicada a situação. Como tem previsão de chuva na Argentina, o mercado deu uma precificada nisso hoje, mas, por outro lado, as perdas ficaram limitadas por boa demanda pela soja americana. Isso deu uma segurada lá, caso contrário, os preços poderiam ter caído até um pouco mais. Já o milho não, o milho subiu hoje 0,5%, apesar das boas chuvas na Argentina, o que vem segurando foi uma boa demanda pelo milho americano, uma sustentação maior no preço. O milho subiu em Chicago hoje 0,5%. E o destaque principal em Chicago hoje foi o trigo. O trigo deu uma explodida hoje, disparou 3,5%, alguns contratos até mais que isso, quase beirando os 4%, basicamente por conta, em primeiro lugar, altos preços para o trigo na Europa, boa demanda pelo trigo americano, mas principalmente, eu diria, as tensões geopolíticas lá afetando a questão entre a Rússia, as tensões entre a Rússia e a Ucrânia. São dois países grandes exportadores de trigo, e com a possibilidade, o temor aqui de que a Rússia, inclusive, invada parte da Ucrânia, isso já não tem uma tensão muito grande, e afetando justamente dois grandes exportadores de trigo. Basicamente, 1/3 das exportações mundiais de trigo sai ainda da região do Mar Negro, que é Rússia, Ucrânia e Cazaquistão. Tem uma região de tensão, envolvendo ainda os Estados Unidos, que também é exportador de trigo. Então, está a bagunça completa aqui, favorecendo essa alta dos preços do trigo no mercado internacional, por questões e temores, de efeitos geopolíticos aqui importantes que podem acontecer caso as tensões continuem aumentando nessa região. Bom, arroz em casca fechou em queda em Chicago, 0,8%. Vamos para a Bolsa de Nova York. Nova York com destaque para o algodão, subiu 0,8%. Café o Arábica ficou praticamente no 0 a 0, mesmo com a divulgação uma nova estimativa da safra brasileira desse ano, a primeira estimativa oficial divulgada hoje pela Conab, a gente vai ver daqui a pouquinho, acusando aqui uma redução em relação a anos normais de bienalidade alta por conta do clima desfavorável que afetou os cafezais brasileiros, mas aparentemente isso já estava precificado pela Bolsa. O café praticamente não reagiu hoje em função dessa estimativa da Conab, a gente vai ver daqui a pouquinho.
O robô sem lona fechou, inclusive, com leve queda de 1 ponto percentual. Açúcar bruto em Nova York fechou em alta, 1,9%. O petróleo deu uma ajudada nesse comportamento. O petróleo sobe, significa um indicador importante para o etanol, consequentemente pode levar a uma redução na moagem para a produção de açúcar, em favorecimento do etanol. E o açúcar sobe. O que mais? Para finalizar, temos ainda o suco de laranja, fechou em alta hoje, 0,3%. Cacau caiu 1,1%. Boi gordo na B3, contrato de fevereiro, R$340 arroba, leve queda aqui, 0,1%. E o dólar, como a gente já viu, com alta de 0,6%. Bom, falei de boi gordo, é hora da gente dar uma conferida com quem entende do assunto para ver como é que está a tendência desse mercado. Eu converso agora com o Iago Travagini Ferreira, que é analista de mercado de boi gordo da Agrifato Consultoria. Iago, muito boa noite, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no nosso Consultor AgroMais. Bom, boi começa o ano aqui, basicamente como terminou, os preços estão bastante firmes. Vi hoje Araçatuba aqui, R$350 arroba, índice no mercado futuro aqui com a leve alta, 0,1%. Aparentemente não mudou muito a coisa. Como é que você está enxergando o mercado de boi gordo nesse início de ano, Iago? Muito boa noite. Boa noite, Silmar. Boa noite a todo mundo que acompanha o Consultor AgroMais. Bem, primeiramente a gente vai pontuar aí a firmeza que o mercado está, né? A gente já enxergava, de certa forma, essa firmeza lá atrás, né? Quando a gente pontuava justamente sobre aquela precificação que a gente tem em outubro, né? A gente passou ali durante os meses de outubro, setembro e a primeira quinzena de novembro. Uma situação muito negativa para a pecuária, que não auxiliou no processo de engorda. Muito pecuarista postergou a decisão de engordar seus animais e até mesmo nos confinamentos de águas, eles sofreram com essa baixa, digamos assim. Então a gente ainda colhe os efeitos dessa decisão de não engordar, de postergar a engorda dos animais. Ponto. A gente tem, de fato, uma oferta muito curta e a gente está sofrendo as consequências disso agora. Ao mesmo tempo, a precificação se mantém nesse patamar de 335, 340 e não consegue avançar disso, apesar da oferta fraca, por conta da demanda interna. A demanda interna, hoje a carne bovina, ela tá competitivamente falando, num patamar abaixo e bem abaixo, historicamente falando, contra o frango e contra a carne de suína. Então existe uma competição que hoje está beneficiando muito mais o frango e a carne suína do ponto de vista de custo-benefício da precificação, por conta justamente dessa alta que o boi gordo teve, e no mesmo período a gente viu o frango e o suíno desvalorizar. Então a gente está tendo um trave no mercado interno justamente por conta dessa diminuição da comercialização de carne bovina no mercado interno, por conta da população descapitalizada e de uma melhor relação de troca com outras proteínas animais. O efeito clima está tendo algum impacto no mercado? Estamos com excesso de chuvas em boa parte do Brasil e falta de chuva no sul, né? Praticamente todo o sul do Mato Grosso do Sul para baixo, de certa forma, afeta a pastagem também. Como é que você está chegando a esse cenário? Bem, a gente está enfrentando hoje, né, ali, principalmente para cima do sul do Mato Grosso do Sul, né, a gente vê uma situação boa de passagem. As passagens estão se recuperando, então os animais que estavam aí programados para sair pela chuva, por conta da melhora da pastagem, eles já estão, de certa forma, saindo, né? Não, a gente não está tendo uma postergação das entregas, então a gente está com uma passagem que está respondendo bem, principalmente nessa parte mais do centro-oeste brasileiro, norte do Brasil também, e parte ali do sudeste, a gente está com uma melhora de pastagem. Um grande ponto que está influenciando, principalmente regionalmente, na precificação do boi gordo é a região sul, que está enfrentando um severo problema de chuvas hoje, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem uma problemática de preço no Rio Grande do Sul, mas, de maneira geral, o que a gente vê é que as chuvas estão positivas em 80%, 70% da produção brasileira está com, e onde é produzida a carne bovina do Brasil, ela está com chuvas suficientes para manter as pastagens evoluindo, então a gente não vê um impacto tão grande de maneira nacional. Acho que o impacto hoje que a gente vê sobre a precificação é mais no sul do país, é mais no Rio Grande do Sul, pela falta de chuvas e, consequentemente, a gente vê justamente essa pressão maior sobre o preço por conta dessa dificuldade em terminar o animal, né? Em dar aquele acabamento final. Bom, Iago, a grande expectativa para esse início de ano seria o retorno da China às compras de carne bovina brasileira. Já voltou a comprar?
Eles já voltaram a comprar, a gente está mandando carne para a China. Obviamente, ainda a gente não está naquele nível que a gente normalmente tem a partir do segundo semestre, mas sazonalmente eles, respeitando essa sazonalidade, né, de janeiro, fevereiro e março, eles estão comprando dentro do esperado. A gente provavelmente vai bater um recorde aí para o mês de janeiro de exportação de carne, então não é compra, é exportação, ou seja, carne que vai sair do Brasil. A gente deve ter o maior janeiro da história, justamente porque ficou o que foi acumulado ali durante setembro, outubro, que foi negociado, mas não foi embarcado, então a gente está embarcando agora, então a gente vai ter provavelmente o melhor janeiro aí da história. A gente já tem visto isso nas 2 primeiras semanas desse ano, e consequentemente a gente está com um volume bom de carne bovina sendo embarcada. As vendas elas não estão muito aceleradas, justamente porque não é um período sazonal que a China compra muito. Então, as vendas elas ocorrem, mas num volume ainda não excelente, eu diria. Você falou em exportação recorde para esse ano. Tem algum destino novo aí que pode crescer, além da retomada da China? Assim, o destino que mais chama a atenção e com maior probabilidade de crescimento e de solidificação é os Estados Unidos. Os Estados Unidos está comprando carne, iniciou no movimento de intensificação, principalmente a partir de setembro do ano passado, e provavelmente vai fechar 2022 aí com um bom volume comprado, até pela questão competitiva da nossa carne. Eles vão passar por um processo agora de ciclo inverso ao nosso. A gente está entrando num processo agora que deve começar a dar as caras do descarte de fêmeas. Lá eles entram na retenção, então produtivamente eles vão ter uma produção, a tendência de ter uma produção menor de carne bovina nesses próximos anos. E como a gente está competitivamente falando, né, em dólares, a gente tem um preço atrativo, a tendência é que os Estados Unidos seja um grande comprador de carne bovina brasileira em 2022. Eles já estavam nesse processo e, na nossa percepção, deve intensificar ainda mais. Os americanos sempre foram grandes compradores de carne bovina industrializada aqui no Brasil, né, por questões sanitárias. O que está começando a crescer agora é carne in natura mesmo? Algum corte específico de interesses dos americanos? Como é que é esse mercado? Então, Silmar, o que eles normalmente compravam, né, era carne industrializada. Eles sempre foram um grande comprador de carne bovina industrializada, mas está crescendo um interesse principalmente no dianteiro, que é o dianteiro em bloco, né? Eles não compram um corte específico, eles compram um dianteiro para justamente fazer, na sua grande maioria, hambúrguer. Então, o dianteiro é o que está sendo mais atrativo, pelo menos o que a gente tem observado, e é o que eles têm mais comprado dos cortes in naturas, é o dianteiro em bloco mesmo. Uhum. Algum outro mercado que você vê chances de crescimento esse ano? Bem, a gente observa aí, acho que a gente poderia dar um destaque maior o Sudeste Asiático. Então, a gente está num processo de trabalhar melhor esses mercados. A gente enfrenta uma concorrência grande da Austrália, mas Malásia, Indonésia, Tailândia, Singapura, toda essa região ali do Sudeste Asiático é uma região que tem uma população grande, que está aumentando o poder de compra, e na nossa visão pode ser sim, pensando até em longo prazo, um grande comprador de carne bovina do Brasil. Só que a gente vai ter que melhorar, obviamente, a comercialização com esses países, justamente porque tem a Austrália, que fornece muita carne ali para eles, e a Índia também, né, com uma carne mais barata, mas não, obviamente, com a nossa qualidade. Então, eu acho que também esses países asiáticos seriam países interessantes para a gente trabalhar melhor nossa venda de carne bovina externa. Bom, dito isso, comparando aqui o cenário interno, que eu acho que não vai melhorar muito esse ano, com o cenário externo, que promete alguma coisa, o que você chega na frente aqui em termos de preço boi? Bem, na nossa visão, a gente entra num ano aí um pouco mais calmo do ponto de vista de variação de preço, tanto para cima quanto para baixo. A volatilidade acho que ainda continua, mas pelo menos olhando em fundamentos, a gente enxerga um preço mais estagnado, com um leve viés de baixa ali durante a entrega dos animais de safra, né? Que é ali entre abril e junho desse ano. Então a gente enxerga uma perspectiva de desvalorização para esse período, mas uma recuperação ali no período de setembro, outubro, novembro, uma perspectiva de valorização após essa queda. Então a gente enxerga assim um processo mais caracterizado de desvalorização na safra e depois uma alta na entre safra, e consequentemente isso aconteceria justamente pela entrada do ciclo pecuário, em que a gente vai ter um descarte de fêmeas um pouco maior, então consequentemente uma oferta melhor, e ainda o entrave da situação econômica do Brasil, que não favorece, digamos assim, o maior consumo de carne bovina nesse momento. Esse preço atual, essa faixa dos 340, 330, você diria que é um preço atrativo ou razoável para o pecuarista no momento?
Para o pecuarista, sim. A gente enxerga como um preço, pelo menos nas condições atuais, né, da precificação dos animais que foram comprados lá atrás, da reposição que foi feita, o 340 ele é um preço que garante margem para boa parte dos pecuaristas. O grande ponto que a gente sempre aborda aqui é justamente a manutenção desse patamar durante o ano de 2022, né? A gente tem a precificação na bolsa até maio de 330, 332, estava até olhando aqui agora quanto que fechou para maio. Então tem esse preço na tela, mas não é todo mundo que trava, não é todo mundo que fecha. Então, de fato, 340, na grande maioria dos pecuaristas, ele garante uma margem positiva. O ponto é tentar ver se o mercado vai manter esse preço atrativo, manter esse patamar pelos próximos 9 meses. A gente está com uma visão um pouco mais pessimista, então por isso que a gente está falando muito de trava aqui nesse momento. Muito bom, uma boa dica. Muito bem, eu falei com o Iago Travagini Ferreira, é analista de mercado de boi gordo da Agrifato Consultoria. Iago, muitíssimo obrigado por mais uma participação no nosso programa. A qualquer hora dessa a gente volta a botar a conversa em dia. Por enquanto ficamos por aqui, uma boa noite para você, muitíssimo obrigado, até a próxima. Obrigado, Silmar, até a próxima. Muito bem, vamos em frente com o nosso consultor agromais. Vamos dar uma conferida rápida aqui nos nossos indicadores de mercado físico. Já tem aqui o fechamento da soja no mercado interno nesta terça-feira. Preços com poucas variações, mas com alta no sul, né? Basicamente refletindo aí a quebra na safra, particularmente no Rio Grande do Sul. Estou vendo aqui preço em Passo Fundo subindo hoje. R$ 3,00 por saco para 185. São preços nominais. Praticamente não houve negócios no Brasil nesta terça-feira. O produtor está mais preocupado agora com a lavoura, que está lá no campo, mas então são preços nominais, mas serve de referência. Então a alta aqui, Passo Fundo, 185 mais R$ 3,00. Cascavel no Paraná caiu R$ 1,00 para 172. Rondonópolis, Mato Grosso, uma queda de R$ 2,00 para 1,67. Lembrando sempre preços nominais. Rio Verde, em Goiás, caiu 1,50 para 160. Dourados, Mato Grosso do Sul, caiu 2,50 para 1,6350, preço por saca de 60 quilos. Dito isso, vamos em frente com o nosso consultor agromais. Olha, o destaque do dia hoje foi a divulgação pela Conab da primeira previsão para a próxima safra brasileira de café. Uma safra complicada, vai ser colhida a partir da metade do ano aqui. Safra que foi muito prejudicada no ano passado, especialmente a partir de julho e agosto, por conta de clima desfavorável. Faltou chuva, houve geada, e tudo isso acabou impactando na produção. Vamos ver o que a Conab está vendo em termos de produção de café para esse ano 2022. Vamos lá. Os produtores de café deverão colher a terceira maior safra do grão neste ano. A produção esperada é de 55,7 milhões de sacas de 60 quilos. A estimativa, caso confirmada, representa um acréscimo de 16,8% em comparação a 2021, aumento que já era esperado devido à temporada anterior ser de bienalidade negativa para a cultura. O resultado só não é melhor que os desempenhos registrados nos anos de 2020 e 2018, as duas últimas safras de bienalidade positiva. A queda na produção neste ano, quando comparada com 2020, é reflexo das condições climáticas adversas registradas, principalmente entre os meses de julho e agosto de 2021. A estiagem e as geadas ocorridas com maior intensidade nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná impactaram nas condições fisiológicas dos cafezais. Com isso, as produtividades, em especial da espécie arábica, não deverão manifestar seu pleno potencial produtivo. Ainda assim, a produção para esta variedade de café deverá ser acrescida em 23,4% em relação à safra anterior, sendo estimada em 38,7 milhões de sacas. Já para o Conilon, a expectativa é de um novo recorde, com a colheita podendo chegar próxima a 17 milhões de sacas. Então, só recapitulando aqui, 55,7 milhões de sacas, a primeira previsão da Conab para a próxima safra. Um destaque para uma produção recorde de Conilon, 17 milhões de sacas. A arábica deve crescer também, o ano passado foi ano de bienalidade negativa, tanto a expectativa de crescimento é tranquila, já era esperado. Agora, o destaque é o seguinte, produção de arábica para esse ano, 38,8 milhões de sacas, maior que a do ano passado, claro, mas 20% menor do que a última safra grande, de bienalidade alta, que foi 2020.
2020, a produção de arábica chegou a 48,7 milhões de sacas. Então, nós estamos falando aqui, uma safra de arábica esse ano de 38,2, significa mais ou menos 10 milhões de sacas a menos. Seria, basicamente, o potencial perdido em função da seca e das geadas. 10 milhões de sacas a menos do que o potencial produtivo de uma safra normal, como foi a de 2020. Então, é um estrago. Agora, o mercado, conforme a gente viu aqui, praticamente não reagiu, porque boa parte já tinha sido precificado isso, tanto na Bolsa quanto no mercado físico aqui no Brasil. Os preços praticamente dobraram, né? Depois de julho, quando houve o relato das quebras na produção por clima adverso aqui no Brasil. Muito bem, olha, em função do café, cresceu muito o seguro para os cafezais aqui, os produtores procurando se socorrer no seguro agrícola para o café. Cresceu 45% o número de apólices de seguros na cafeicultura brasileira em 2021. Com isso, a área total segurada apenas nessa atividade passou de 165 mil para 272 mil hectares. As razões para o aumento do interesse nesse tipo de contrato estão nas condições instáveis do clima que passaram a afetar as lavouras de café com mais frequência a partir de 2020. Depois de visitar na semana passada as regiões agrícolas afetadas pela seca aqui no país, o governo federal começou a definir as medidas de apoio aos produtores rurais afetados. Em virtude das restrições orçamentárias e também fiscais, existe uma dificuldade já esperada para a adoção de medidas mais amplas. Mas uma das possibilidades é a de prorrogação das parcelas de dívida de financiamentos bancários. E quem traz um balanço desta viagem feita às regiões produtoras afetadas e as ações a serem tomadas é o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o Guilherme Bastos. Vamos ver. Voltamos dessa missão de 2 dias nos 4 estados mais afetados pela seca, na região sul e Mato Grosso do Sul. E realmente o que foi verificado nessa comitiva liderada pela ministra Tereza Cristina, uma situação realmente triste, né? Desafiadora, né? Porque temos condições aí de perdas de 70%, 80% em lavouras no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e no Mato Grosso do Sul. As regiões realmente estão bastante críticas, principalmente do Paraná, né? Onde na reunião foi inclusive anunciada uma redução já para a próxima estimativa pelo DERAL, né, da ordem de 8 milhões de toneladas, para menos de 13 milhões de toneladas de soja. E no Mato Grosso do Sul conseguimos sobrevoar de Naviraí, de Ponta Porã, Naviraí, e ficou muito claro a extensão, né, do problema da seca, onde tem regiões que chegam a 100% de perda. Bom, a ideia de você ter uma comitiva com tantas pessoas de diversas áreas aqui do Ministério da Agricultura e também outros órgãos do governo, como o Banco Central e o próprio Ministério da Economia, para que possamos já, com base em todas essas informações que foram levantadas, solicitamos aos governos estaduais que nos passem uma compilação das demandas, né, para que evite de ficar chegando de diversas fontes e as secretarias de agricultura estadual possam fazer um compilado para trazer essas demandas aqui para o Ministério, e a gente vai exatamente estudar e verificar aquilo que é possível, né? Lembrando que temos uma questão emergencial, que é para aqueles locais onde puder plantar o milho segundo a safra, né? Que a gente possa realmente acelerar e permitir que seja feito esse plantio o mais rápido possível. Com isso tem a questão dinâmica que estamos acompanhando, né, do acionamento dos seguros, lembrando sempre importante o produtor, né, consultar o seu corretor de seguro para que ele possa exatamente dar as orientações. A gente tem que lembrar que temos aí um pouco mais de 1.000 peritos para 14 milhões de hectares de área segurada. É claro que todo o esforço está sendo, o Banco do Brasil esteve conosco lá, o Sicredi também, né, e estão fazendo todo o esforço de concentrar, né, as perícias para que possam agilizar nessas regiões mais afetadas.
Olha, é importante ressaltar que é uma situação que não terminou ainda. A situação está se agravando ainda mais no Rio Grande do Sul. No Paraná, a situação já está praticamente consolidada em termos de perda, mas no Rio Grande do Sul as perdas continuam se somando a cada dia que passa, porque não tem chovido o suficiente nas regiões mais afetadas pela estiagem. Portanto, as perdas vão se agravar e significa a maior necessidade de apoio de recursos nessas providências que estão sendo tomadas pelo governo federal. Nós ficamos por aqui com o nosso consultor AgroMais desta terça-feira. Uma boa noite e até amanhã.